objetivo de todo atleta. Eu acho que ele tem que incorporar isso. E falando um pouco, e terminando a prova dos 100 metros, acho que tanto o Crawford quanto o Witherspoon decepcionaram porque eles vieram de uma final americana no 200 metros com boas marcas, boas performances e acabaram sendo superados no finalzinho da prova dos 100 metros. Um pouco de decepção. Fiquei um pouco decepcionado e espero que isso não se repita nos Jogos Olímpicos ou até nas eliminatórias dos Jogos Olímpicos. E Antonieta de Martino não conseguindo passar. Continua em 1,97. Sua primeira tentativa de 1,97. Em 1,97 é a altura que ela conseguiu como melhor marca esse ano. E as provas da Golden League dessa noite em Paris são 100 metros rasos para homens, 400 metros rasos para homens, 1.500 para homens, a prova dos 400 metros com barreiras para homens, salto em distância para homens e o lançamento do dardo. E para as mulheres, os 200 metros, 800 metros, 100 metros com barreiras e o salto em altura. Por falar em Darren Robles, esse que aparece agora aí, um atleta alto, ele tem 1,92 de altura e treina com um grande atleta cubano do 110 com barreiras, Anier Garcia, treinado pelo mesmo técnico, né? O Anier Garcia que treinava antes com o Caçanhas, que foi um grande barreirista na década de 70, final da década de 70, que pegou toda a técnica do Caçanhas e aliou a um estilo muito próprio. Então acho que o Dario Robles ele está herdando frutos muito bons dessa combinação de dois atletas, grandes nomes do 110 metros com barreiras. E também pelo fato de estar sendo treinado pelo grande treinador desses mesmos atletas, né, o Santiago Artunes. E aí a lista de largada da prova. Prova que traz o Anwar Moore, Terence Tromel e o Ducouré, o atleta francês, costuma surpreender também. O Ducouré, inclusive no Campeonato Mundial em Helsinki, fez uma chegada fantástica, uma chegada que muitos foi para o photo finish e ele acabou levando a melhor na chegada no 110 metros com barreira. Uma prova que a largada é fundamental e não tocar nas barreiras ao longo do percurso também faz toda a diferença, porque são décimos, centésimos, milésimos de segundos que fazem diferença e a chegada. Eu lembro de Mark McCoy, atletas que tinham Colin Jackson, que tinham chegadas fantásticas, que abaixavam tanto o tronco que pareciam que iam cair no chão, mas que faz toda a diferença no momento, numa prova muito difícil como essa. E é apresentado do Correia, que da raia 3, ele que tem como melhor marcada da carreira 12,97 e esse ano ainda não encaixou, 13,51. E aí o grande Darren Robles. 12,87, melhor marca do ano e recorde mundial. Ele que venceu em Roma. Aí Terence Tromel, lá dos Estados Unidos, 12,95 como melhor marca. Esse ano 13,08. Ele foi segundo na seletiva americana. Ele foi prata em Sydney e Atenas nessa prova. Antoine Hicks, atleta dos Estados Unidos, antigo campeão mundial júnior. David Payne, experiente, apesar de ter apenas 25 anos. Ele que foi bronze em Osaka no Mundial. Merritt, dos Estados Unidos, também antigo campeão mundial júnior. E aí você tem Ducouré, Robles e Tromel nessa final. Eles estão lado a lado, o Robles ali sendo favorecido porque está na raia central, uma prova realmente de muita tensão. Aliás, uma prova que no Brasil ela vinha crescendo muito, né? Tecnicamente vinha crescendo muito. Os atletas vinham fazendo grandes resultados e pararam. De repente, algumas contusões acabaram tirando o Matheus Inocêncio. O Anselmo também, que vinha muito bem. O Anselmo que está retornando muito bem, voltando numa crescente. Eu acho que as contusões acabaram levando os atletas a
a pisar um pouco no freio, porque eles vinham realmente num crescente e a prova, tecnicamente, era uma das melhores para se assistir nas competições a nível nacional. E vamos à largada. Daquela lista de 3, a gente pode colocar também o Hicks dos Estados Unidos na raia 6, hein? Ele costuma surpreender. Largada falsa. Dois atletas acabaram não se apresentando para a Branka Vazic. Passando lotada mais uma vez, né? Primeira tentativa. No momento em que ela está muito concentrada para essa prova. Depois que ela começar a descontrair, começar a relaxar, estiver sozinha na prova, ela começa a se soltar mais, inclusive dançando para comemorar. Fazendo a sua dança característica, né, de campeã. Ela não foi uma passagem, ela não passou muito bem não. Ela passou tá bem na prova, mas ela não passou muito bem não. A gente vê a raia 9, né? Aries Merit. Tentou adivinhar o tiro. Tentou adivinhar o tiro. É um procedimento meio não, totalmente comum numa prova como essa, uma prova em que os atletas, o mínimo detalhe, um erro pode tirar a medalha de ouro, de prata ou de bronze. E uma coisa que me chama a atenção é o fato de não ter o raia 2 e o raia 8, por que então não traz os atletas que estão correndo pela... Para as raias do meio, né? Para as raias centrais. Seria muito interessante acontecer isso, mas como aconteceu inclusive na prova de 400 metros, que antes, um pouco antes da largada, houve mudança de raias, mudança de raias. Então, que ajudou até o Warner. Exatamente. Esse tipo de mudança pode acontecer até para favorecer os atletas que estão correndo nas raias muito afastadas, né, da prova, porque a prova vai acontecer exatamente aí, do correr, Robles e Trammell. E a gente vê um Robles muito concentrado, né? Não se perturbou muito com essa largada falsa. Salto em distância. Salto em distância, sim senhor. Se perguntando ali o que ele está fazendo. What am I doing? Mas você está saltando, meu irmão. Você está aí numa competição numa liga de ouro. Numa liga de ouro, uma competição extremamente importante, que é Saint-Denis, uma daquelas provas que podem colocar você... Brian Johnson. O Brian Johnson. Colocar você num outro status a nível de atleta. Ainda vai ter que saltar um pouquinho mais para poder melhorar. Saltou 7,89. Vai ter que passar com folga dos 8 metros para tentar ser competitivo nessa prova. Exatamente. Aliás, competição é que não vai faltar nesses 110 metros com barreiras, trazendo para você o recordista mundial, correndo na raia 4, Daron Robles. Ele que foi campeão pan-americano aqui no Rio. A largada rápida, né? O juiz foi rápido. E o Robles mais uma vez zerando as barreiras, hein? Sendo muito fácil, 12,89. Ele que estava preocupado que nas duas últimas competições ele não conseguiu baixar dos 13, tinha sido 13,03, 13,07. Agora comemorando bastante com esses 12,89, muito próximo do recorde mundial, que é de 12,87 dele mesmo. Correu solto, mais uma vez zerando as barreiras, e a largada foi meio que no susto. Você notou que o juiz, para evitar uma nova queimada, ele deu atenção e logo depois deu o tiro. O do Correia que está aí, não fez uma largada muito boa, ele tentou acompanhar o ritmo, mas não fez uma largada muito boa. E eu lembro que no ano passado, durante a entrega dos melhores do ano em Monte Carlo, eu fiz a pergunta para o Daron Robles se ele estaria correndo aqui em Belém, e ele disse que se tudo desse certo, ele acabaria vindo correr aqui em Belém. E eu vou acabar cobrando. Esse ano nós estaremos de novo na entrega dos melhores do ano, e eu vou cobrar a presença desse jovem, grande atleta que fez uma corrida, está fazendo corridas consistentes, corridas muito tranquilas. Ele está muito consciente do que ele pode fazer sobre as barreiras, e está tendo uma recuperação entre as barreiras muito boa. Não está dando a menor possibilidade dos atletas. Você perceba que ele não abaixa tanto o tronco para fazer o ataque na barreira. Ele conseguiu aliar os dois estilos dos atletas que trabalham com ele. Ele faz a passagem aí limpa
durante E todo o sempre percurso. o quadril muito próximo da barreira. Isso é importante para ganho de tempo, é sensacional. Você vê que ele não oscila demais. Você O viu ali ataque no canto, perfeito. exatamente, ali no canto você viu o Ducouré balançando a cabeça, porque realmente não fez uma boa largada, atacou as barreiras, mas veio aí a última barreira, ele ainda bateu. E o atleta do Terence Trammell, que vem do lado direito dele, no lado do seu visor, do lado esquerdo, o americano, ele faz um ataque mais fechado em cima da barreira. Então ele acabou perdendo um pouco de tempo. A prova foi uma prova tranquila, uma prova que a gente chama de tranquila foi 12:89, um atleta que correu. Foi corrigido para 12:88. Então, Melhor para ele. grande resultado, realizando uma grande prova e olha, forte candidato ao ouro. Vai ser um duelo fantástico nos Jogos Olímpicos de Pequim contra o Liu Chen, que vai correr em casa. Em casa, com toda a torcida e com toda a pressão de um país inteiro, né? E um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Vamos fazer a conta certa. 1,6 bilhão É de muita habitantes. gente. É muita gente. É o salto do Mokoena, que vem saltando muito bem nas últimas apresentações dele. Errou totalmente ali a aproximação, a corrida de aproximação. Ele ficou a mais de 30 centímetros do limite. Foi fora da tábua de impulsão que ele usou. 7,80, começando não muito bem. 7,80 metros. Apresentação, o Mokoena. 7,80 metros. Esse aí ganhou a primeira etapa em Berlim, que é o atleta da Arábia. E ele faz bons saltos, acima de 8 metros, mas são saltos entre 8 metros, entre 8,5 e 8,20. Ele não melhora muito, não passa muito disso. Ele que venceu Berlim, venceu Oslo também. E foi muito feliz para Roma, acabou terminando em terceiro lugar, não fazendo uma apresentação muito boa também em Roma. Hussein Taher. A pressão começa realmente a crescer muito, porque você vencer duas provas como Oslo e Berlim. Berlim, então, é uma prova tradicionalíssima. O atleta começa a sentir realmente a responsabilidade, a pressão dessa responsabilidade, porque todas as pessoas, e inclusive os técnicos que estão viajando, toda a equipe técnica que está viajando com o atleta, acaba cobrando um pouco esses resultados. Bem próximo dos 8 metros, talvez um pouquinho acima. Também não conseguiu usar a tábua de impulsão. As marcas não estão muito bem aferidas, não sei se porque existe um vento contra, alguma coisa está fazendo com que os atletas não acertem ainda a tábua de impulsão. E ali no detalhe ele pedindo o apoio do público para que ele pudesse saltar um pouco melhor. Os créditos saíram um pouquinho errados ali. Para isso ali, salto em altura, né? Feminina depois. A prova feminina, mas ali na verdade a questão do salto em distância. Resultado oficial, Daron Robles importante, 12,88, a 1/100º do seu recorde mundial, em grande forma, mostrando que vai com tudo para os Jogos de Pequim, para o seu grande duelo, né, extremamente esperado por todos nós. Mais um atleta da Arábia, um atleta que tenta seguir os passos do seu compatriota. Agora é o Mohamed Salman. Ele que é o atual recordista asiático. Bronze no Mundial Indoor. Passando vai para a ponta. metros. Vai para a ponta. Provavelmente essa seja a primeira rodada de saltos, né? Tanto que ainda não vimos o Irving Saladino se apresentar. Mostrou ali a última passada dele, ele deu uma alongada na última passada, mas ele entrou, fez essa alongada foi para que ele pudesse pegar, ou pelo menos tentar pegar a tábua e sair numa angulação, num ângulo mais próximo, mais perfeito para realizar a parábola do salto. $100 metros sob barreiras para as mulheres.
Prova que traz a quadra americana inteira, hein? Virginia Powell dos Estados Unidos, sexta na seletiva americana. Adrienne Lamal, da França. Josephine Onia, ela que perseguia o grande prêmio de $1 milhão, mas não conseguiu vencer a última etapa. O que de certa forma até dá um alívio para o atleta. Né? Dawn Harper, dos Estados Unidos, ela que foi terceira na seletiva americana. Joan Hayes, campeã olímpica e atual recordista dos 100 metros sobre barreiras. Campeã pan-americana também em 2003. E está fora dos jogos, hein? Delory Ann London, atleta da Jamaica. Nicole Demby, dos Estados Unidos. Ela que foi quarta na seletiva americana e ficou de fora também. Reina Okori, da França. Atleta de 28 anos. Ex-campeã europeia júnior. E Candice Davis, dos Estados Unidos. Campeã mundial indoor em 2008. Terceira em Roma, hein? Expectativa pela largada. Temos aí na raia 5 a Joan Hayes, que foi campeã olímpica, né, atual campeã olímpica, que não vai poder defender o título porque terminou em 7º lugar na seletiva americana. Prova que é dominada pela Lolo Jones dos Estados Unidos, que tem a melhor marca do ano, com 12,45. Que é o que vai representar os Estados Unidos. Grande nome. O principal nome dessa esquadra americana de boas barreiristas. A Lolo Jones, que inclusive ela vinha fazendo resultados muito inconstantes, né, ao longo da temporada, e no campeonato americano conseguiu uma vitória fantástica. Quem acompanhou conosco aqui viu a felicidade, a alegria com a qual ela terminou a prova do 100 com barreira, vencendo com muita autoridade e mostrando que é uma forte candidata à medalha nos Jogos Olímpicos. É claro, tudo pode acontecer, mas os atletas estão no caminho, estão percorrendo o caminho certo para chegar nos Jogos Olímpicos muito bem. Vamos ver se a espanhola Onia consegue voltar a vencer na Liga de Ouro. Ela venceu em Berlim e em Oslo. O árbitro pede para que a largada seja postergada em função do barulho causado pela torcida. O árbitro vai falar alguma coisa com o John Hayes. Uma largada meio confusa essa, hein? Os atletas se sentem incomodados, claro, o barulho atrapalha um pouco, porque provas de 100 metros, provas de 100 com barreiras, 200 metros, 200 nem tanto, mas provas que você está alinhado lado a lado com o seu adversário, acabam sendo um pouco mais complicadas. Você tem que se concentrar
redobrar a concentração, triplicar a concentração, e os atletas acabam se sentindo um pouco incomodados pelo fato de ter aí, por exemplo, os atletas do salto em distância estão muito próximos. Eles pedem ajuda ao público e o público começa a auxiliá-los, batendo palma. Inclusive, quem trouxe essa moda para a pista foi o Willie Banks, no final da década de 80. Então, realmente acaba atrapalhando um pouco, eles pedem um pouco de silêncio agora no momento e a largada será dada. Vamos a ela. E todos os olhares convergindo para John Hayes, agora passando por Don Harper. Largada forte de Onia na raia 3. Mas vemos também John Hayes e Delory Ann London também fazendo muita força pela raia 6, hein? É ela que leva. 12,67, uma boa marca. Bela corrida de Delory Ann London. Ela que foi campeã pan-americana aqui nos Jogos Pan-Americanos no Rio. Belíssimo trabalho, atacando muito bem as barreiras, fazendo uma recuperação na frente muito boa. A Onia, que se livrou, né, dessa responsabilidade de correr atrás de $1 milhão, fez uma boa largada, fez uma boa prova. Primeiros 60 metros muito bem feitos. Mas a atleta jamaicana, ela conseguiu anular, né, o ataque da Hayes e conseguiu imprimir o ritmo a partir da sexta barreira. Então ela conseguiu não somente anular a atleta americana, mas conseguiu também imprimir um ritmo muito forte e chegando muito bem. London, campeã pan-americana e medalha de prata no Mundial de 2005, voltando à forma. Um atleta de 33 anos, estará nos Jogos. Ela que foi segunda em Roma e agora vencendo aqui. Finlandês Esko Mikkola. 84,27 como melhor marca. Bannister, australiano que tem um lançamento próximo dos 90 metros. Atual e novo recordista australiano no dardo. Belíssimo lançamento dele. Assumindo a liderança momentânea da prova. 84,76. Gerald Bannister. Vai para o lançamento Vasilevich, que nesse momento está em segundo lugar. E como a gente diz na gíria, esse é um atleta que pode ser o cara. E foi o cara, hein? A linha amarela do lançamento líder, ele passando um pouquinho. Ele que foi prata em Atenas. Fazendo a corrida lateral. Boa velocidade mesmo. E aí reassumindo a liderança, 85-81. Ele é um atleta que tem 90-73 no ano passado, voltando à velha forma. Resultado dos 100 metros com barreiras para mulheres. Delory Ann London em primeiro lugar, 12,66. John Hayes em segundo, 12,76. E Harper em terceiro lugar. Três 3.000 metros, prova para homens. Uma prova quase de fundo, é um misto entre o meio fundo e o fundo, é um ritual de passagem para as provas mais longas. Melhor marca do ano, de Augustin Chod, do Quênia, 7,32. Temos alguns nomes fortíssimos nessa prova, inclusive uma esquadra queniana que domina essa distância. Esquadra queniana é muito pouco. Acho que o Quênia Quênia inteiro inteiro está aí. veio para essa prova. São 9 quenianos correndo a prova.
E vamos ter aí duelo também, de um país só, que é o Quênia, que domina essa prova já há bastante tempo. E o 3.000 com obstáculos. O Quênia mandou muita gente para isso. E só atleta muito bem qualificado. Atletas com casa, com tempos nas casas entre 7,40 e entre 7,32 e 7,40. Vamos ter o Sungog, O Cheruiyot. Sungog é um atleta de 27 anos que tem 7,30 como melhor marca. Quer dizer, um nível altíssimo nessa realmente prova. uma prova de altíssimo nível, diferentemente da prova do 5 feminino, mil né? feminino, que tinham 6 atletas competindo. Nessa nós vamos ter aí realmente, é claro, o Quênia liderando, mais uma briga em casa, mas uma briga muito boa de se ver. Casa cheia nos 3.000 metros. 7 voltas e meia. Recorde mundial 7,20,67. E conseguiram queimar. O ritmo, a prova está tão forte. Isso eu já consegui assistir numa prova de 10.000 metros. Não, mas realmente a concentração. O atleta tem que estar muito concentrado, eles estão muito concentrados, existe aí uma tensão muito grande. E como a gente vem falando desde o começo da transmissão, a atmosfera no estádio olímpico, num estádio como esse do Gaz de France, em Saint-Denis, esse é um estádio que ele nos remete, o Campeonato Mundial aconteceu aí, né, em 2003. Os atletas não estão tão acostumados, de repente, com essa atmosfera. Agora, os quenianos, pode apostar, estão muito. E foi o irlandês Alistair Craig, um atleta que já foi recordista europeu e campeão europeu nos 3.000 metros, que acabou queimando. Talvez ele seja um dos poucos atletas aí que consiga andar próximo, andar junto dessa esquadra queniana. Bom, Walter, contra 9 quenianos, realmente fica muito complicado. Eu acho que ele vai tentar, quer dizer... Sobreviver, ele vai tentar, buscar ali uma colocação honrosa. De alguma forma, mas é uma prova muito interessante de ver pela qualidade dos atletas, pelo ritmo que eles vão imprimir. Pelo menos nas 2 últimas voltas, pelo menos, e a gente vai ter uma noção exata de quanto e de como esses meninos estão correndo. E o Greg, mostrando que é abusado e é veloz e gosta de correr na frente, vai ali em terceiro lugar, acompanhando de perto os líderes. Uma prova que aparentemente não tem coelho. Aliás, todos devem ser coelhos nessa prova. Voltamos rapidamente para o salto em distância. O Cidinho realizando o seu salto, ele que... Cidri realizando o seu salto, ele que tem bons resultados, acima de 8 metros, acima de 8,10. É um atleta que é consistente nos resultados e pode fazer aí uma farra, né, nessa prova. Eu acho que deve estar acontecendo realmente alguma coisa com relação a vento ou coisa parecida, porque os atletas têm tido dificuldade, ou então a temperatura na França, que deve ter caído um pouco e os atletas estão começando a sentir muito essa temperatura baixa. E a passagem por volta está na casa dos 60 segundos, ritmo forte mesmo. Estão correndo para casa dos 7,30 nesse momento. Blanka Vlasic com a sua